Paz do Senhor, povo de Deus, eu, Vitor Santos, e eu, William Silva, estamos aqui para dar início a mais um vídeo do nosso quadro Verdades que Libertam. No nosso texto base, João 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero dizer para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa teu like, deixa teu comentário, para nos ajudar nessa obra que é de muita importância para nós. E hoje a gente vai estar abordando um assunto que se em Lucas 15, versículo 11 até o versículo 13. Logo após o versículo 25 até o versículo 28. Para a gente entender o que a gente quer trazer para os irmãos neste dia. Abra sua Bíblia comigo, com a gente, em Lucas. E vamos ler o texto que diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um de seus servos, perguntou-lhe o que era que estava acontecendo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Meus irmãos, antes de começarmos a abordar esse texto, queremos aqui mandar um abraço e a paz do Senhor para o nosso irmão Maciel, do frigorífico ali de Pontezinha, né? Estive falando com ele esses dias. Irmão Maciel, super animado. Irmão Maciel. É uma bênção, né? Toda vez ele pergunta por nós como é que estamos, como é que está o nosso trabalho. Irmão Maciel tem que deixar um tema, né, varão? Verdade. Irmão Maciel, deixa um tema aí, abençoado. Para a gente poder abordar. Também quero deixar também a parte do Senhor para a nossa irmã Edna, que sempre também tem nos acompanhado a gente. Tem deixado comentário, irmã Edna, Deus abençoe. Mandar a parte do Senhor também para o meu coordenador Tiago, ali no cabo. Deus abençoe. Os irmãos ali da congregação do bairro, presbítero Rogério Rocha. Deus continue abençoando os irmãos que têm acompanhado a gente. O nosso irmão Lucas também lá do bairro, deixou um comentário no nosso canal, né? E que Deus continue abençoando o Senhor, irmão Lucas, sua família, né? E que o Senhor continue sendo esse obreiro abençoado que o Senhor é, para a glória de Deus. Continue intercedendo por nós, irmãos, que temos acompanhado. E eu não conheço todos, conheço alguns, mas gostaria de conhecer. Amém. E acredito que irei conhecer. E eu quero pedir obrigado também aos irmãos, dizer obrigado por ter nos acompanhado. A sua oração, ela nos fez chegar até aqui, e acredito que irá levar essa obra mais adiante do que nós imaginamos. Amém. A nossa gratidão ao nosso Deus, que tem nos proporcionado essas oportunidades de poder estar gravando aqui com os irmãos. E também, eu esqueci, nosso irmão Rena cabeleireiro, aqui no salão de Barra de Jangada. Eu estive lá hoje cortando o cabelo, né, e ele mencionou que tem acompanhado o nosso canal. Deus abençoe, irmão Rena, um abraço para o senhor, que o senhor continue sendo abençoado. E hoje a esposa dele está fazendo aniversário. Aniversário hoje, Rena. Está fazendo aniversário, né? Então Deus abençoe a irmã aí. Salmo 23 para a sua meditação, minha irmã. Deus abençoe, viu? Deus abençoe e parabéns, muitos anos de vida. Glória a Deus. Então vamos lá dar início ao nosso texto, né? A gente não vai colocar título, porque o título por si só já fala, né? A parábola do filho pródigo.
que é bastante conhecido da igreja, esse texto, e eu acredito que é uma das histórias mais belas que a Bíblia ela reporta. Claro que toda a Bíblia é maravilhosa, né? Mas ela se destaca por muitas peculiaridades que ela tem, que existem nesse texto. Meus irmãos, em introdução, esta parábola é uma das mais conhecidas das Escrituras. E nesta parábola, Jesus, neste texto, ele falou mais do Pai do que dos filhos, né? 10 vezes Jesus menciona a palavra Pai e 4 vezes ele menciona a palavra Filho. Porque Jesus sempre ensinou através de parábolas, e nestes ensinos ele ensinou princípios, doutrinas e muitas outras coisas que a gente pode aprender. Então, para entender esta parábola, a gente vai entender que antes desta parábola, Jesus contou duas, que foi a parábola da ovelha perdida, né? Que se desgarrou, que se perdeu do rebanho e possivelmente o pastor foi atrás dessa ovelha, trouxe ela jubilando, se alegrou, chamou seus vizinhos para se alegrar com ele. E a segunda parábola é a parábola da dracma, onde Jesus também conta que foi perdida esta dracma. Então se encaixa bem esse texto nesse tema do filho pródigo ou do filho perdido, que estava perdido, porque Jesus está mencionando a ovelha que se perdeu, a dracma que se perdeu e, por fim, os filhos que estavam perdidos. Então, nessa questão de introdução, a gente vê que Jesus, ele realmente, como diz o texto, ele veio salvar o que se havia perdido. Contando estas parábolas para a gente entender, para você entender que quando estávamos perdidos, Jesus não se cansou de ir atrás da gente. Glória a Deus, né? Assim como um bom pastor, assim como uma mulher que perdeu a dracma, mas foi buscar, que fez o trabalho para poder encontrá-la, e assim como esse pai, que mesmo tendo os seus 2 filhos se rebeliando contra ele, mas ele esperou pacientemente pelo filho mais novo, que regressaria para ele poder ir ao encontro e trazê-lo para a sua casa. Nosso companheiro Vitor já traz uma abordagem sobre este menino, né, que se debandou. Este jovenzinho. É importante a gente destacar o segundo filho que a gente mencionou, né? Porque quando fala do filho pródigo, logo vem a mente do primeiro que saiu de casa. Sim. A gente só imagina, a gente bate muito no que saiu, quando na verdade tem alguém dentro de casa que também está perdido. Então, a palavra pródigo significa desperdiçador ou extravagante. O versículo 12 nos diz: e o mais moço deles disse a seu pai: dá minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu sobre ele a fazenda. Ora, da minha parte que me pertence, era uma herança. Então, se é uma herança, a herança é do pai. Se é uma herança, a herança depois que o pai morre fica para os filhos. Então ele chegou para o pai e disse: pai, me dá parte da minha herança, me dá a parte que me pertence. Mas o pai dele ainda estava vivo. Então, em outras palavras, ele estava dizendo: pai, para mim, o Senhor já está morto. Dá parte da minha herança que eu vou embora. E o pai deu a parte da sua herança. E poucos dias depois, versículo 13, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Se ele está com o pai, se o pai tinha muitos trabalhadores, a gente não tem outra palavra para descrever a não ser ingratidão. Que ingratidão. Então, como o senhor mencionou aqui, as 3 parábolas, a ovelha se perdeu por displicência do pastor, a dracma por negligência da mulher, e o filho saiu de casa por ingratidão. E o versículo 13 diz que ele desperdiçou tudo vivendo numa vida dissolutamente.
O perigo está aqui, nesse vivendo dissolutamente. Então, essa palavra dissolutamente significa libertino ou devasso, ou seja, viver uma vida sem lei, uma vida sem princípio. E quem não quer princípio, ele sai de casa. E, companheiro Vitor, voltando um pouquinho, que eu achei interessante o que o senhor falou a respeito da morte do pai. O pai, a figura no Oriente Médio, era aquela figura do patriarca. Sim. Né? O pai como um tudo na família. Né? Então, quando o pai vinha falecer, obviamente, o mais velho assumiria o lugar do pai para continuar todos os trabalhos que o pai fazia e o comando. Então, nesse pedido que o filho mais novo faz ao pai, ele verdadeiramente estava dizendo ao pai: o senhor para mim já está morto, então eu quero a minha parte. Mas é interessante aqui, voltando e falando sobre o segundo filho, que por ele ser o mais velho e por ele ter direito à parte maior da herança, ele poderia ter impedido o pai de fazer o que o pai fez, dividir a herança. Ele poderia ter repreendido tanto o filho, o irmão dele, como o pai dele. Mas a Bíblia diz que ele concordou. Então ele também estava dizendo: pai, para mim o senhor também está morto. Está morto. E ele desperdiçou tudo vivendo uma vida dissolutamente, uma vida sem lei, uma vida sem princípios. Então, só vive assim, distante do pai, quem quer viver uma vida como essa? Sem lei, sem regra, sem princípio, sem mandamento. Então, a gente continua quebrando os princípios, a gente vai quebrando os princípios. Então, esses princípios que a gente quebra, um dia seremos quebrados por ele. É como diz o linguajar que o pessoal está dizendo muito aí, né? A fatura, ela vai chegar, né? Sim. A gente vai quebrando, e um dia a fatura chega e a gente vai ter que pagar. E aí é complicado, porque vai pegar a gente na surpresa, né? Porque às vezes a gente não tem nem condições de pagar a fatura. E agora? Pega logo de quina. E ele foi para uma terra distante. E é interessante na questão de ir para uma terra distante, que ele tinha tudo que precisava. Agora, para quê ou por quê ter que ir para tão distante? Né? Isso mostra que era um ato de rebeldia contra o seu pai, de rebelião contra o seu pai, contra os princípios. E essa palavra dissolutamente, como foi bem frisado pelo companheiro Vitor, ela não só fala de gastar dinheiro, de gastar os bens que ele adquiriu, mas ela trata também que ele vivia uma vida devassa, uma vida na prostituição, na bebedeira, na orgia e muitas outras coisas que a pessoa, quando tem dinheiro, né, e principalmente na questão do filho pródigo aqui do texto que fala, verdadeiramente ele viveu assim, dessa forma, gastou dinheiro com todas essas sem coisas. Lei. E é o que diz no versículo 14, né? E havendo ele gastado tudo. Agora imaginamos nós uma herança, uma parte da herança de um filho. O pai dele tinha dinheiro, mas na frente a gente vai ver que ele tinha muitos funcionários. Então, ele gastou tudo. Então, a gente já imagina a vida devassa que ele estava vivendo naqueles dias. Com certeza. Porque a gente se baseia muito na vida que as pessoas levam hoje. Né? Na vida devassa que as pessoas levam hoje. Que acham que dinheiro compra tudo e compra todos. E na verdade não é assim. Né? O dinheiro muitas vezes proporciona a você o prazer da prostituição, o prazer da orgia, da bebedice, das drogas, né? De tantas outras coisas, mas não proporciona o melhor, que é Cristo na tua vida, que é a salvação. Né? Muitas vezes as pessoas chegam até então a um momento de crise existencial, de crise na saúde, e às vezes quer comprar um médico, às vezes quer pagar uma quantia para o médico salvar fulano, salvar o pai, salvar ele. Não tem condições. E a gente vê isso
na mulher do fluxo de sangue. Justamente. E fala que ela gastou tudo que ela tinha, todos os médicos, não resolveu problema algum. Não resolveu. Então esta foi a vida, era a vida que ele estava vivendo. É a vida dissolutamente, a vida sem regra, sem lei. E versículo 14, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a uns cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Que situação. O camarada que tinha tudo na fazenda do pai, tinha empregado na fazenda do pai, vivia uma vida, possamos dizer que uma vida tranquila, uma vida boa financeiramente, agora está apacentando porcos. E detalhe, essa era uma das profissões que os judeus, eles não aceitavam. Tinha como maldição. Tinha como maldita, né? Esta profissão. E ele foi exercer justamente esta profissão, a ponto até, como diz o texto, versículo 16, que ele chegou a ter vontade a desejar de comer as bolotas, né? E aqui na nossa linguagem é lavagem. Veja que situação, que extremo, né, esse jovem chegou. Ele sai de casa cheio de sonhos, cheio de projetos, ele sai de casa com muito dinheiro, com muita riqueza, não consegue fazer, talvez, ele pensava em fazer alguma coisa com aquele dinheiro, mas ele começou a extravasar com a sua vida, vivendo, como diz o texto, dissolutamente, e acaba agora nessa situação, ao ponto que ninguém queria lhe ajudar. E é interessante, companheiro Victor, que aí entra uma observação. Cadê os amigos? Sim. Cadê as pessoas que estavam com ele quando ele estava com muito dinheiro? Com certeza gastando? tem muita gente. Com certeza. Né? Normalmente não é assim que acontece? Quando a gente tem muito dinheiro, quando a gente é prestigiado, muita gente em cima da gente. Mas a gente não sabe, não é, a intenção daquelas pessoas. E nesse momento a Bíblia diz que ninguém mesmo daquela cidade dava assim importância a ele. Ninguém lhe dava nada. Nem sequer um prato de comida para se alimentar. Veja que situação, né? Foi levado ao extremo até o fundo do poço. Veja aí, até que ponto o ser humano pode chegar, né? Porque saiu da casa do pai. Porque saiu da casa do pai. Versículo 17. E caindo em si. Eita. E Despertou. caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui pereço de fome. Então a gente imagina como o pai vivia bem financeiramente, né? Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui padecendo fome. Mas interessante aqui e caindo em si. Em si. Só se afasta do pai quem está fora de si. Importante essa observação, né? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Lembrou-se das raízes. Ninguém queria ajudar o camarada. Ninguém lhe dava nada. Ele disse: epa, peraí. Eu sei quem pode me ajudar. Tá bem. A Bíblia diz que, por ele ser filho, provavelmente ele foi ensinado, ele foi orientado, ele seguia os padrões que a sua família tinha estabelecido, mas por ele tomar essa atitude de sair da presença do pai, de sair da presença da família, ele ficou vulnerável e não deu ouvido mais aos ensinamentos do seu pai, da sua família, e foi viver a vida que viveu, de forma que, como a gente já falou, ninguém lhe ajudou,
estava distante, mas ele tomou uma atitude de arrependimento. Ele caiu em si e disse: quantos trabalhadores de meu pai, né, tem com fartura e eu estou aqui? Eu não acredito que eu fiz isso, né? Veja que ainda bem que deu tempo, né, dele refletir sobre isso. E tem pessoas, companheiro Vitor, que vivem a vida que querem viver, da forma que querem viver, e ainda não caíram em si. Não se deram conta do prejuízo que eles tomaram a tomar essa atitude de sair da casa dos pais, né? Eu quero dizer para você nesta oportunidade que Jesus ainda está à tua procura, à tua espera. Está te esperando para que você venha. Talvez você esteja vivendo a vida que esse jovem viveu, da forma que ele estava vivendo, mas há solução para a tua vida ainda. Nada acabou. Jesus ainda está te esperando para se reconciliar contigo, glória a Deus, e te dar de novo a oportunidade de ser chamado de filho. Glória a Deus. E o segredo está aqui, caindo em si. Então, quem está fora de si é louco. É, justamente. Um significado de louco é idiota. Então, ele toma uma atitude de levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Agora é interessante que ele está ensaiando o que ele vai chegar lá e dizer para o pai. E dizer a meu pai: pai, pequei contra o céu. Ele sabe. Está vendo que ele tem princípio? Ele sabe, ele tem princípio. Ele sabe que honrar pai e mãe é mandamento do céu. Ele sabe. Então, ele disse: pequei contra o céu, pequei contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Então, um dos pontos mais interessantes, uma das estratégias mais de Satanás que ele usa, é colocar na cabeça assim: você não é digno mais de ser chamado filho. Filho de Deus, o crente, o servo, ele sempre usa essa arma, né? Porque uma coisa interessante, né? O pecado é a arma que o diabo usa para, ou melhor dizendo, o mundo é o local, né? O cenário onde o diabo ele cria a tentação. A tentação é a arma que ele vai usar contra a gente. Contra nós mesmos. E o pecado é o agente que faz a gente errar diante da situação. Então, se a gente não reconhece, como ele reconheceu, ele disse: pequei contra o céu. Ou seja, eu estou em dívida com os céus. Mas também, pai, eu pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Né? Então veja que isso já é uma condição. Ele se colocou na condição de não filho mais. Não filho. E na oração ele disse: faça-me de mim como um dos teus trabalhadores. E agora? Será que o pai iria tratar ele como um servo? Um trabalhador? Uma pessoa que não tem vínculo familiar? Não é uma pessoa que não tem, como é que eu posso dizer, não tem direito à herança? Eu acredito que não, né? Mas o texto continua dizendo que ele diz que não é digno de ser chamado filho, e ele diz, e a Bíblia diz no versículo 20 que ele se levanta. Uma atitude, né? De se levantar, é uma atitude nobre, reconhece que pecou. Só assim se levanta quem reconhece. Justamente. Então ele toma a atitude de se levantar. Se levante dessa sua condição espiritual, né? Uma condição às vezes caída, sem nenhuma vontade de servir mais a Deus, afastado dos caminhos do Senhor, mas se levante nesta oportunidade e recebe este abraço de Cristo mais uma vez na tua vida. Glória a Deus, Ele está com a mão estendida para te socorrer e trazer você de volta à casa do Pai. E o texto vai dizer que ele se levanta, foi até o seu pai. E é interessante que quando ele está ainda longe, glória a Deus, o que eu falei no começo. Estava longe. O que eu falei no começo,
o pai estava lá esperando. Desde o primeiro dia que ele saiu. Eu acho que o pai ia lá, dava uma olhada, depois vai voltar. Eu acredito que aqui, como o senhor falou, dá-se a entender que era uma fazenda. Fazenda. Né? A gente imagina um caminho. Caminho que toda fazenda tem, sim. Não é verdade? Com pomares, com tudo que uma fazenda pode produzir, os trabalhadores trabalhando, os servos, e o pai lá na varanda da casa, né? Esperando, olhando, será que meu filho volta hoje? E de repente ele avista de longe aquele filho que vinha ao longe, e o pai corre e viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Veja que atitude de pai, né? O que é que o senhor poderia nos falar, companheiro Vitor, sobre essa atitude? Que é uma atitude que a gente se alegra, né? A gente fomos alvo disso, né? Nós estávamos distantes, mas o Senhor nos viu de longe. Correu. Glória a Deus. Correu, deu aquele abraço e disse: se aproxima, rapaz. Quem mandou de se afastar? Sabe que o teu lugar é aqui. Vem cá, eu estou aqui ainda te esperando. Então, a Bíblia diz que o pai correu, abraçou e o beijou no pescoço. Agora, a gente imagina a situação que esse camarada estava. Detalhe. Tava fedendo. Justamente, que eu ia falar. Tava com cabelo grande. Talvez a veste tava rasgada, tava suja. Né? O pai disse: é um detalhe. O importante é meu filho. Glória a Deus. Então, é muito lindo isso aqui, que o pai corre em direção dele. Então, por que o pai corre em direção do filho? Aí a gente vai ver uma coisa interessante. Que quando ele está voltando, o pai estava ali esperando e o vê de longe e sai ao seu encontro. O pai sai ao encontro do filho judaico. Diz que se um filho se rebelasse contra seus pais, o filho poderia ser morto por apedrejamento. Onde é que a gente encontra isso? Deuteronômio capítulo 21, versículo 18 até o versículo 21. Diz que quando alguém tiver um filho rebelde, que não obedecer à voz do seu pai e à voz da sua mãe, e castigando eles, lhes não der ouvidos, então seu pai e a sua mãe pegarão ele pela mão e o levarão aos anciões da sua cidade e à porta do seu lugar. E dirão aos anciões daquela cidade: este nosso filho é rebelde e não dá ouvido à nossa voz. É um comilão, beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, e tirará o mal de ti, do meio de ti. Então veja que situação. Então dá-se a entender que quando o pai sabia disso, quando o pai o avista de longe, o que é que o pai faz? Corre atrás dele. Porque se ele fosse passar pelo corredor, ele poderia ser apedrejado. Naquela situação, com certeza, o pessoal estava trabalhando com enxada, com machado, com pá, com certeza iria tirar a sua vida, ceifar a sua vida. Mas o pai, com um ato amoroso, glória a Deus, sai de encontro àquele filho, dá-lhe um beijo dizendo: eu te recebo de novo, sem nenhuma dificuldade. Glória ao nome de Jesus. Versículo 21. E o filho disse: pai. Agora ele ensaiou a oração e agora está dizendo, está perante o pai para falar aquilo que ele está pensando. Pai, isso é ele falando: pequei contra o céu e pequei perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Acaba aqui a oração? Não. A oração que ele estava ensaiando não, né? Não. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faça de mim como um dos teus trabalhadores. No versículo 19. No versículo 21. Pequei contra o céu, pequei perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu acho que quando ele estava tomando fôlego para falar, o pai abraçou. Chamou o trabalhador e disse: trazer o anel. Coloca no dedo dele de novo. Estou resgatando a aliança. E interessante. Coloca uma roupa. O versículo 22 diz assim: mas
Esse mais aqui, porém, no entanto, todavia, o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Veste-lo e pondo-lhe um anel na mão, que significa aliança. Aí ele quebrou. Tinha aí quebrado a aliança. O pai disse: não, a gente vai reatar. Vamos resgatar esse negócio aqui rápido, traz depressa. Glória a Deus. Colocou sandália nos pés. Por quê? Porque andava feito um andarilho, sem caminho, sem destino, sem pegada. Ele não tinha uma identidade. Depois que ele saiu da casa do pai, ele ficou sem identidade. Quantas pessoas, companheiro Vitor, não vivem sem identidade? Não tem vivido sem identidade, porque saiu da casa do pai. E como a gente tem falado um pouco antes, a maioria não volta pensando que Deus não vai me receber como filho. Tem gente que até pensa assim: pequei e o meu pecado foi muito grande e eu acredito que Deus não vai me receber de volta. Pare com isso. Com certeza quem está falando não é Deus. Não é a sua mente. É o inimigo, é o diabo, querendo plantar isso no seu coração, na sua vida, para você não voltar. Mas o seu pecado, a Bíblia diz que não existe pecado tão grande que a graça não supere. Sim. Glória ao nome de Jesus. Então, a gente lembra de João 18, no Getsemane, todos pecaram. Pedro correu, João correu, Tiago correu, Pedro negou. Então, estavam todos desapontados. Pedro estava dizendo: não tem mais solução para mim. João 21, Jesus aparece dizendo: filhos, glória a Deus. Filhos, tem volta sim. Ele vai te chamar de filho novamente. E a Bíblia diz que houve uma festa, um culto de ação e graça, porque aquele filho retorna. Porque o pai disse: esse meu filho estava morto. E reviveu. E reviveu. Morto aqui não é fisicamente, é espiritualmente. Talvez você também esteja nessa condição, mas hoje Deus está falando com você, dizendo: eu te amo, eu ainda quero te ver aqui de novo. Né? Tem até um hino que diz assim: eu estou com saudade. Né? Eu estou com saudade de você, de ouvir a sua voz cantando na banda, de ouvir a sua voz pregando a minha palavra, de ouvir você falando comigo nas orações. Ele sente saudade de você. Então volte, aproveite a oportunidade. Então neste banquete, quem é que chega? O filhinho mais velho. O filho mais velho. Versículo 25. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu uma música e dança. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio o teu irmão. O servo reconhece que é irmão dele. Veio o teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Que interessante, né? O filho mais velho. Então, a gente vê que o pai está se alegrando, os trabalhadores estão se alegrando, e quando o filho chega, ele não se alegra com a volta do irmão. E o mais importante, ele não o reconhece como irmão. O servo reconhece que ele, o mais velho, o mais novo era irmão dele. O pai reconhece, mas ele não reconhece. É o que diz no versículo 30. Porém, este teu filho, olha aí, ele poderia dizer: meu irmão. Falta de amor, né? Falta de amor. Então, por essa razão, companheiro Vitor, que como a gente iniciou o vídeo, ele estava perdido dentro de casa? Estava perdido dentro de casa. Por não reconhecer isso. Por não reconhecer. E talvez também eu acho que um pouco de inveja. Porque ele diz: eu trabalho com eu te sirvo há tantos anos. Nunca transgredi uma lei. Olha para aí. É o sentimento de
superioridade, né? Tem gente que Tem gente que faz pensando que tem autoridade para falar. Para apontar o outro. Tem gente que honra o pai, honra a mãe, que cumpre os mandamentos para ter direito, né, de superioridade contra o irmão, contra alguém da família, contra até alguém da igreja mesmo, quando na verdade a gente não precisa disso. Tem gente que faz para querer se achar por cima, pensando que tem direito de falar. Justamente. Então, a gente frisa muito o filho que saiu, mas se a gente for analisar, e o que ficou? E o que está dentro de casa? Tanto o que saiu, como o que ficou, são rebeldes. Agem de forma rebelde. Como a gente falou, eles concordaram, né? Quando o filho mais moço pediu para repartir, o filho mais velho concordou. Porque ele poderia ter repreendido os dois, mas ele não repreendeu. Concordou. Então isso se dá que ele tomou parte nessa rebeldia também. E tanto é que ele murmura diante do pai. Diz, mas tanto tempo eu trabalho contigo, tu nunca me desse um bezerro, um cabrito, para poder festejar com meus amigos. O pai diz o que para ele? E é interessante frisar que esse eu te sirvo, isso aqui está interligado com um escravo. Sim. Ele está na casa do pai, mas está sendo escravo do pai. Justamente. O termo de servir aqui é o termo de escravidão. Escravidão. É como se ele tivesse... Vamos falar na linguagem... Na linguagem mais atual, Ele estava dizendo, pai, eu sou teu escravo. Eu estou aqui há tanto tempo sendo teu escravo. Então nem ele mesmo entendia mais a sua identidade na casa, na família, como filho. Que coisa, né? É triste. Muito. Tem gente assim, companheiro. Sim. Na casa do Senhor, que serve a Deus, mas ele serve como se fosse não um escravo. Serve como prazer de estar servindo o pai, de estar honrando o pai. Ele serve como escravo para ter direito, ou pensando para ter autoridade de falar ou julgar alguém. Nossa. Será que tem gente também que deve estar pensando assim, eu vou servir porque eu preciso da minha carta de euforia para ir embora, para ir para longe? Porque essa era a finalidade dos escravos antigamente. Mas a gente não precisa de carta de euforia. Porque a gente serve, de fato, como diz o texto, a gente serve a Deus com alegria. Salmo 100, né? Servir ao Senhor com alegria. E não por obrigação. E não por uma maneira de que eu vou servir porque eu preciso disso, eu vou receber isso, eu vou ganhar isso. Não. Essa aqui era a condição do filho mais velho. Então ele está dizendo, eu sou teu escravo e tu nunca me desse um bezerro para festejar com meus amigos. E é interessante aqui, isso aqui é uma tapa, sem irmão, que o pai pega ele de quina. Versículo 31. Ele disse, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Olha aí. Então, tudo era do cara e ele se sentindo como escravo dentro da casa do pai. Com medo até de pegar um bezerro para comemorar com... Provavelmente, da forma que ele tem falado aqui, ele nunca pediu isso ao pai. Né? Ele nunca me deste, porque tu nunca pediste. Entendeu? Que coisa, né? Porque aqui ele queria se comparar à situação do filho mais novo. E olha que ele não pecou como o filho mais novo pecou. Mas, como a gente sabe que não tem, como dizer, um pecado grande e um pecado pequeno. Ele pecou por tudo isso que a gente já falou. E nesta oportunidade ele pecou de novo. E não reconhece o que fez. O filho mais moço não. Reconheceu. Caiu em si. O importante é cair em si, reconhecer. Não há perdão sem reconhecimento que a gente pecou. Arrependimento é uma coisa muito importante para o processo da vida cristã. A gente conhece arrependimento como metanoia, né? Metanoia. É um giro de 180 graus. É você girar
reconhecer sem sair do caminho. É dizer assim, eu estou no caminho, eu pequei, mas eu vou continuar porque Jesus vai me perdoar, Jesus vai me ajudar. Como se tivesse indo a um caminho de um precipício e chegasse lá na frente e glória a Deus. Que desse coisa. a volta. Bendito seja o nome de Jesus. E o versículo 32 termina dizendo, mas era justo alegrar-nos. Glória a Deus. Era justo nos alegrarmos. Por quê? E regozijarmos porque este teu irmão... Este teu irmão, e o pai lembra ele. De novo. O pai, ele está dizendo, teu filho é o pai de teu irmão. Tem gente assim, varão, que está dentro da casa do pai, mas não tem o irmão como irmão. Tem não. Tem alguns ditados que algumas pessoas dizem que a gente, alguma maioria é primo, né? É primo. Aqui o pai lembra, é teu irmão. Glória a Deus. Será que você pode glorificar o nome de Jesus nesta noite? Você é meu irmão. Você é meu irmão. Amém. Glória a Deus. É meu irmão. Bendito seja o nome de Jesus, independente da denominação que você faz parte. Presbiteriano, batista, enfim, você é meu irmão. Nós somos irmãos, né? Glória ao nome de Jesus. Então ele diz assim, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Era como se o pai estivesse dizendo, se alegre, meu filho. Se alegre comigo, participe da minha alegria pelo seu irmão que voltou. Glória a Deus. Então, olha para o texto do capítulo 15. Há alegria no céu quando alguém se arrepende. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Então, aqui nós encerramos esse vídeo. Espero que essa mensagem te alcance. Essa mensagem alcance o teu coração. E o nosso pedido a Deus, que a gente pede solenemente, é que venha alcançar mais e mais pessoas não evangélicas, pessoas que estão afastadas, que se enquadram aqui nesse tema, nessa passagem que a gente acabou de ler. A gente frisa mais uma vez, ainda tem perdão, o Pai ainda quer te chamar de filho. Então, Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Pedimos aos irmãos que compartilhem esse vídeo para que assim a gente alcance mais e mais vidas. Então, deixe teu comentário, como a gente sempre aborda. Deixa um tema, deixa um versículo, para que a gente junto venha explicar de uma forma mais simples, né? Para que a gente venha entender. Amém. Dizer aos irmãos que é importante, meus irmãos, os irmãos deixarem o seu like aí, para fortalecer o nosso canal. Ajuda a igreja. É muito importante que você faça isso. Que você se inscreva no nosso canal também, né? Vai aí, tem um nome aí, inscreva-se. Você se inscreve no nosso canal, logo após vai aparecer um sininho e vai aparecer 3 opções. Aí você clica na opção todas as notificações para você receber todos os vídeos e não perder nada. E eu quero dizer aos nossos inscritos no nosso canal, que já são mais de 200. Mais 200? Mais 200, graças a Deus. Que assistam nossos vídeos, compartilhem, né, para que as pessoas também possam ser abençoadas por essas palavras que o Senhor tem colocado em nossos corações. Amém? Até o próximo vídeo, que a nossa oração é que Deus ele te alcance, te abençoe e que a sua família seja abençoada por Deus, no nome de Jesus. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Deus abençoe, meus irmãos.